Senhoras e senhores, boa noite. O Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia e sua Escola de Magistratura, em parceria com o Ministério Público Estadual e seu Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, e o Tribunal de Contas do Estado de Rondônia e sua Escola Superior de Contas, desejam a todos as boas-vindas à aula inaugural da pós-graduação Lato Sensu em Estudos Avançados sobre o Crime Organizado e Corrupção, com a palestra A Luta contra a Corrupção e as Eleições de 2018, com o excelentíssimo Procurador da República do Ministério Público Federal, senhor Deltan Martinazzo Dallagnol. Solicitamos aos presentes que mantenham seus aparelhos celulares no modo silencioso ou desligados. Convidamos para assumir os assentos de honra no palco o excelentíssimo desembargador Renato Martins Mimesse, vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia. O excelentíssimo promotor de Justiça, Aloildo de Oliveira Leite, neste ato, representando o Ministério Público do Estado de Rondônia. O excelentíssimo conselheiro Edilson de Souza Silva, presidente do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. O excelentíssimo desembargador Sansão Batista Saldanha, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Rondônia. O excelentíssimo desembargador Marcos Alaô Diniz Grangeia, diretor da Escola de Magistratura do Estado de Rondônia, Emeron. O excelentíssimo promotor de Justiça, Jorge Ronci Awad Filho, diretor-geral do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do Ministério Público do Estado de Rondônia. O excelentíssimo conselheiro Wilber Coimbra, presidente da Escola Superior de Contas. O excelentíssimo procurador Daniel Azevedo Lobo, procurador-chefe da Procuradoria da República em Rondônia. O excelentíssimo juiz de direito, Sérgio William Domingues Teixeira, secretário-geral do Tribunal de Justiça de Rondônia e coordenador do curso de pós-graduação Lato Sensu em Estudos Avançados sobre o Crime Organizado e Corrupção. O excelentíssimo senhor Deltan Martinazzo Dallagnol, procurador da República do Ministério Público Federal. Convidamos a todos para de pé acompanharem a execução do hino nacional brasileiro.
liberdade em raios lúcidos brilham no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, estrelas forte pálido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol mais gentil, pátria amada Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. Pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, pula para o teu centas estrelado, e diga o verde louro desta flor, mas no futuro e glória do passado, consegues a justiça clava forte, verás que o brilho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra dourada, entre outras vilas tem Brasil, a pátria amada, os filhos deste sol mais gentil, pátria amada Brasil. Podem tomar assento, por gentileza. Gostaríamos de registrar e agradecer a presença de desembargadores e juízes do Estado de Rondônia, procuradores e promotores de justiça do Estado de Rondônia, conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, procuradores do Ministério Público de Contas, juízes federais e procuradores da República, defensores públicos do Estado de Rondônia, delegados federais, delegados da Polícia Civil do Estado de Rondônia, autoridades militares, advogados do Estado de Rondônia e advogados públicos, autoridades municipais, autoridades eclesiásticas, presidentes de associações de magistrados, membros do Ministério Público, delegados, servidores e da sociedade civil em geral, reitores, diretores e professores da turma de pós-graduação e das faculdades de Rondônia. Sintam-se parte integrante da mesa de honra deste evento. Agradecemos ainda a presença de servidores, alunos e demais espectadores que atenderam ao convite. Senhoras e senhores, com a palavra, neste momento, o excelentíssimo desembargador Renato Martins Mimesse, vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia. Boa noite a todos. Gostaria de saudar os componentes da mesa, o eminente procurador Aluildo de Oliveira Leite, conselheiro Edilson de Souza Silva, presidente do Tribunal de Contas, desembargador Sansão Saldanha, presidente do Tribunal Regional Eleitoral desse estado, desembargador Marcos Alaor Diniz Grangeia, que é o diretor da Escola da Magistratura do Estado de Rondônia, eminente procurador Jorge Ronce Awad, diretor do Centro de Estudo e Aperfeiçoamento do Ministério Público do Estado de Rondônia, conselheiro Wilber Coimbra,
que é o presidente da Escola Superior de Contas, José Renato de Frota Uchoa, do Tribunal de Contas do nosso Estado, eminente procurador da República, Daniel Azevedo Lobo, procurador-chefe do Ministério Público Federal, eminente juiz Sérgio William Domingues Teixeira, coordenador do curso de pós-graduação. É tão grande o nome que deram para ele aqui que todo mundo até aplaudiu, né? Dr. Sérgio William, senhoras e senhores, eminentes autoridades que foram nominadas, da magistratura, do Ministério Público, eclesiásticas, eminentes advogados, promotores, juízes. Para mim é uma grande alegria estar tendo a oportunidade de estar aqui no início, né, dessa pós-graduação, que hoje está se iniciando de uma forma que não poderia ser melhor. Está mostrando a preocupação, sabe, da comunidade jurídica, de todos os agentes que de uma forma ou de outra concorrem para a realização da justiça em todos os âmbitos no estado de Rondônia, união de diversos órgãos, de diversas instituições e poderes, que atentaram para o fato de que não se faz mais o combate ao crime da mesma maneira que se fazia alguns anos atrás. Não só porque o crime hoje se apresenta de uma forma diferente, mas os seus agentes também, e eles têm se preparado para isso. Hoje não se enfrenta mais o simples ladrão de galinha, aquele crimezinho comum do dia a dia, mas hoje a grande questão que atormenta todos é exatamente a organização criminosa. Enquanto o Estado ficou adormecido e deixando a água passar, deixando o tempo correr, sem se despertar, para que pudesse exercer com afinco e com o dever que realmente lhe incumbe de prestação da justiça, de dar à sociedade a resposta diante das diversas formas de delito, o que nós vimos foi o crime se organizando, se preparando, e isso tem atormentado o nosso país, a nossa nação de uma forma especial, o mundo, mas nós aqui temos vivido, né, nos últimos anos, como que despertos, né, de uma realidade que, ao que parece, ela não existia, mas ela estava ali, sendo, né, todo o tempo preparada, e quando se explodiu isso, né, que a Lava Jato trouxe à tona, na verdade aquilo ali foi só mesmo uma gota d'água, né, que veio em bom tempo mostrar a realidade daquilo que já estava corroendo esse país. Então, hoje se unem todas essas instituições e poderes no estado de Rondônia para estudar o crime organizado, para estudar o combate à corrupção, para fazer com que, de uma forma sábia, a Bíblia, aliás, define a sabedoria como aquilo que é feito no tempo e na forma devida. E já não era sem tempo que as instituições realmente estivessem se unindo para poder proporcionar, de uma forma racional, inteligente e sábia, né, a preparação dos seus para poder combater aqueles que têm se preparado para corroer o nosso país, as nossas vidas, as nossas famílias, o nosso futuro e tirar a esperança. Então, o que nós temos aqui hoje não poderia começar de forma melhor, né, essa pós-graduação do que com o eminente doutor Dallagnol, que tem sido uma prova viva dentro daquilo que a gente tem conhecido como Lava Jato, de que é possível se pegar a teoria, princípios, etc., e levar isso para a prática de uma forma eficiente e mostrar que a esperança ainda existe e que nós podemos confiar em alguma coisa melhor para os nossos filhos, para os nossos netos. Mas é necessário preparo, é necessário abrir os olhos, porque o crime organizado está presente e tomando conta desse país e de cidades. Então, agradeço a presença de todos e certamente nós vamos aqui aproveitar muito com uma pessoa que, além da teoria, tem mostrado na prática como a gente pode ter sucesso nessas áreas. Muito obrigado. Senhoras e senhores, com a palavra o excelentíssimo promotor de justiça, Aloildo de Oliveira Leite. Boa noite a todos. Eu gostaria de cumprimentar os integrantes na mesa, na pessoa do nosso convidado especial,
Dr. Deltan Dallagnol. Gostaria também de justificar a ausência do nosso Procurador-Geral de Justiça, Dr. Ayrton Pedro Marinho Filho, em virtude de compromissos institucionais em Brasília. Ontem, em reunião com a presidente do Supremo Tribunal Federal, juntamente com outros Procuradores-Gerais de Justiça, e hoje, em reunião no Colégio Nacional de Procuradores Gerais. Gostaria, em nome do Ministério Público do Estado de Rondônia, saudar o nosso palestrante nesta noite, reiterar as boas-vindas ao Estado de Rondônia, reforçar a grata satisfação de poder ouvir o Dr. Deltan Dallagnol, que nos dá a satisfação de ir brindar com os vossos conhecimentos, certo de que a luta contra a corrupção é uma luta de todos. Esse mal que nos aflige e nos incomoda no dia a dia, que faz pessoas ficarem sem esperança de dias melhores, induz o descrédito, tolerância, passividade e perda de confiança. Leva a corrupção a uma situação de Estado débil e incompetente para cumprir suas funções básicas de segurança, saúde, educação, dentre outros. Nesse viés, ao Ministério Público, além de outros órgãos de controle aqui presente, cabe o protagonismo de inverter essa percepção e mudar a realidade. Nessa linha, o Ministério Público de Rondônia tem se empenhado e ombreado, juntamente com os demais ramos do Ministério Público brasileiro, órgãos também aqui presentes e instituições, nessa luta contínua e árdua contra a corrupção nas suas mais diversas formas. Para tanto, é essencial não relaxar no aperfeiçoamento e capacitação de seus membros. Para os senhores terem uma ideia, nós no Ministério Público, nós temos 10 membros hoje cursando doutorado e mestrado e 32 em pós-graduação lato sensu. Isso melhora em muito a nossa qualidade. Portanto, a presente pós-graduação em estudos avançados sobre o crime organizado e corrupção certamente servirá para melhorar e especializar os membros do Ministério Público, Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas do Estado, Poder Judiciário, dentre outros, no que se refere às novas ferramentas para o combate e controle da corrupção. Por fim, há de se destacar que a Lava Jato foi e é exemplo mundial de combate à corrupção. Serve de norte e de inspiração para todos, inclusive e especialmente para nós, membros do Ministério Público Brasileiro. Tive a oportunidade de participar, doutor Deltan, no mês de setembro de 2017, em Curitiba, juntamente com outros colegas, do primeiro workshop e experiências da Força Tarefa Lava Jato, em que foram compartilhadas exitosas experiências acumuladas na Força Tarefa por seus integrantes em Curitiba, em que o senhor foi um dos protagonistas do evento, tanto durante o curso quanto no seu encerramento. Após o evento, conversávamos com alguns colegas que retornavam para Rondônia e falávamos quão seria importante trazer os integrantes da Força Tarefa para compartilhar suas experiências com os demais membros do Ministério Público e instituições de controle em Rondônia. Como a vida nos traz muitas surpresas, boas e ruins, ainda bem que esta é uma boa surpresa, ter hoje o prazer de receber o senhor, integrante do Ministério Público Federal e coordenador da equipe da Força Tarefa da Lava Jato, em Curitiba, como palestrante na abertura deste curso de pós-graduação em estudos avançados, é motivo de muito orgulho. Parabéns aos organizadores, tanto o Tribunal de Justiça, na pessoa do Dr. Marcos Alaô, da Ameron, quanto o nosso CEAF e Tribunal de Contas do Estado, que nos estão proporcionando essa oportunidade. E obrigado por vir a Rondônia e compartilhar seus conhecimentos. Muito obrigado.
Senhoras e senhores, com a palavra o excelentíssimo conselheiro Wilber Coimbra, presidente da Escola Superior de Contas. Tenho por oportuno louvar e agradecer a Deus por esta oportunidade, rica oportunidade, de estarmos reunidos aqui com esta qualificada plateia para a inauguração de um evento que eu tenho em mira e tenho a mais veemente certeza que marca verdadeiramente o início da organização das instituições da República contra o cupim que corrói a democracia em nosso país. E em nome de Sua Excelência, o Procurador da República, que muito tem revigorado a esperança de nosso povo e de nossa gente, o Procurador Deltan, que com a expertise que vem amealhando ao longo desta verdadeira saga contra este cupim, quero cumprimentar toda a mesa, essa seleta mesa, que irmanados no único propósito de servir com altivez a seu povo. Sinta-se cumprimentado, procurador, e sinta-se acolhido, e percebo que até mesmo a natureza lhe homenageia, como é um curitibano acostumado com frio. Hoje tivemos uma temperatura mais amena para homenagear Vossa Excelência. Nesse sentido, eu quero colher também a oportunidade para homenagear aquelas que têm representado de há muito o combate não só contra a corrupção, o enfrentamento contra a corrupção, mas o combate contra todas as mazelas com a sutileza que só tem a mulher. E assim eu cumprimento a todas as mulheres que se encontram aqui presentes, em nome da Procuradora Ivonete Fontinello de Mello, Procuradora-Geral do Ministério Público de Contas do Estado de Rondônia, e doutora Érica Patrícia, que também ombreia junto ao Ministério Público de Contas no combate à corrupção. E assim, sintam-se todos cumprimentados, conselheiro Paulo Cury, que cumprimento todos os demais conselheiros, as autoridades aqui presentes, especialmente as autoridades militares, em nome do Coronel Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Rondônia, Coronel Ronaldo. E nesse sentido de congraçamento, eu quero dizer que, graças a Deus, que nós ainda temos homens valorosos com ideais do já ex de Sua Excelência, o desembargador Marcos Alaor, que me relembro bem que há mais ou menos um ano atrás nos procurou no Tribunal de Contas, e movido por um sentimento de civismo, verdadeiro sentimento de civismo, e com sua expertise na magistratura rondoniense há mais de 2 décadas, nos procurou para que nós pudéssemos verdadeiramente, para fazer o enfrentamento à corrupção, só se faz com conhecimento qualificado, conhecimento científico, refinado, porque o crime organizado, como o próprio nome Iuri sugere, é organizado porque talvez encontra um vácuo na estrutura estatal. E quis Deus que nessa oportunidade pudéssemos idealizar e assim conceber e moldurar esta pós-graduação, que tem a sua aula inaugural marcada neste dia com palestra de alguém que não faz por impulsos, não faz por espasmos, mas faz conhecendo de forma verticalizada os meandros para combater a corrupção. E não só combater a corrupção, porque isto praticamente todos fazem, mas o mais importante é desidratar o mecanismo que a corrupção se mantém tenaz, que é o ativo que amealha, roubando sonhos, matando e eliminando a possibilidade de uma cidadania verdadeira, de uma democracia solidificada em nosso Brasil. Só se faz com enfrentamento, mas sobretudo com a recuperação de ativos, porque lógico que todo empreendedor
tem na sua mente a equação custo-efetividade. E quando faz esta equação, verifica que, ainda que possa ser condenado a 3, 4, 8 anos de reclusão, ele percebe que o recurso que foi amealhado, que foi surrupiado, o recurso que faltou nos hospitais e que não possibilitou o exercício de cidadania porque a educação não chegou na ponta, ele empreende e vê que vale a pena ser corrupto no Brasil, porque os recursos são mantidos, quer seja em seu nome ou, como soe ocorrer, em nome de laranjas, e que ao depois dos 8 anos da prisão, com a progressão de regime e todos os outros benefícios que são entabulados na lei penal, ele vai desfrutar dos recursos que amealhou do suor e do sangue do nosso povo e de nossa gente. Então, o que se busca com esta qualificação técnica para membros do Judiciário, para membros do Tribunal de Contas, do Ministério Público, para a nossa combativa Polícia Militar e Polícia Civil, não é só apenas o enfrentamento à corrupção, mas é desidratar de uma vez por todas, o máximo possível, aquilo que mantém a corrupção acesa sob a perspectiva dos dividendos que é colhido nessa empreitada criminosa. De forma, desembargador Marcos, quero aqui lhe parabenizar por conta desse ideal de fazer a prospecção de que organizado tem que ser o povo, organizado tem que ser as instituições da República para promover o verdadeiro enfrentamento à corrupção, mas nós não nos enganamos, porque deve ser algo que se protraia no tempo, algo que se faça permanente, porque os métodos, os modus operandi são cada vez mais refinados. Portanto, ombreados e irmanados neste espírito, que todos, com o Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, Ministério Público, por suas respectivas escolas corporativas, é que estão neste propósito, e eu acredito que é apenas a semente para grandes frutos que virão. Meu muito obrigado, e que todos possam desfrutar daquilo que lhes fizeram acorrer para cá, que é a magnífica palestra do Dr. Deltan. Meu muito obrigado, permaneçam na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhoras e senhores, com a palavra o excelentíssimo desembargador Marcos Alaô Diniz Grangeia, diretor da Escola de Magistratura do Estado de Rondônia. Emeron. Senhor presidente em exercício do Tribunal de Justiça, na pessoa de quem saúdo todas as autoridades já nominadas pelo cerimonial. Estudar o atuar do sofisticado crime organizado não é matéria que tenhamos aprendido na graduação. Portanto, estamos atrasados nesta tarefa. Tenho a certeza de que esta incumbência é necessária, é urgente, e ninguém fará por nós. Nesta perspectiva, o curso de pós-graduação de estudos avançados sobre o crime organizado e corrupção promovido pelas escolas governamentais, do Ministério Público, do Poder Judiciário e do Tribunal de Contas, suprirá a lacuna existente na nossa formação. Quero aqui, portanto, deixar registrado o meu agradecimento incondicional aos apoios recebidos dos presidentes dos tribunais de contas e de justiça, ao nosso Procurador-Geral de Justiça, suas respectivas corregedorias, que, vendo a atualidade do tema, proporcionaram condições da realização deste curso. Aos parceiros das escolas governamentais, a minha gratidão, porque estamos demonstrando que podemos, em nome do bem público, atuar junto, sem ferir a autonomia que nos é cara. Aos alunos do curso,
que na sua composição são desembargadores, procuradores de justiça, conselheiros, juízes, promotores, delegados, oficiais da Polícia Militar, encarregados de lidar com a criminalidade e com o sacrifício de muitos terem viajado do interior para cá e com a necessidade de estudar sem se descurar das obrigações diárias, o muito obrigado por terem aceito este nosso convite. Quero registrar um especial agradecimento ao Dr. Ayrton Pedro Marinho, nosso Procurador-Geral, que se encarregou de fazer o convite ao Dr. Deltan Dallagnol, porque hoje ele nos brindará com o seu conhecimento. Quero ainda agradecer ao Dr. Sérgio William, coordenador científico do curso, o Dr. Guilherme, que é vice-diretor da escola, do pessoal de apoio da Emeron, do Tribunal de Contas e do MP, dizendo que sem eles este evento não aconteceria a contento. Combater a corrupção e o crime organizado não é tarefa fácil ou para amadores. Constitui dever que exige qualificação e dedicação absoluta. O Dr. Dallagnol tornou-se um dos mais novos procuradores da República ao ingressar no Ministério Público Federal com apenas 23 anos. Desde então, acumulou experiência em grandes investigações, passou a dar aulas, treinamentos sobre o combate à macrocriminalidade. Escreveu livros, artigos, cursou mestrado em Harvard e, aos 34 anos, assumiu a coordenação da força-tarefa do caso Lava Jato em Curitiba. É um dos protagonistas da equipe que empreendeu um novo modelo de investigação, acusando mais de 280 pessoas, e muitas delas poderosas, como todos nós conhecemos. Todos condenados por crime de corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa, dinheiro que está se recuperando e que já chega à casa dos 10 bilhões devolvidos para a sociedade. Foi ainda um dos líderes na elaboração e da campanha em favor da aprovação das 10 medidas contra a corrupção e de um projeto de lei que se tornou, por iniciativa popular, um recorde de assinatura, amealhando mais de 2 milhões de assinaturas de brasileiros. Como procurador e como cidadão, vem ele defendendo mudanças no país para que elas possam reduzir os índices de corrupção. Estes são os predicados do Dr. Deltan Dallagnol, coordenador da Força Tarefa da Operação Lava Jato em Curitiba, cujos resultados abalaram o crime organizado entranhado no Estado brasileiro, constituindo-se num marco divisor neste país. Não vou me alongar na leitura de seu currículo, por desnecessidade óbvia. A mim, Dr. Deltan, cabe apenas agradecer-lhe imensamente por estar entre nós e ter nos dado a oportunidade de abeberar do seu conhecimento. Seja bem-vindo a Rondônia, sinta-se em casa, o auditório é seu. Boa noite a todos. Eu preciso começar agradecendo o apoio que tantos de vocês têm dado à Operação Lava Jato. Uma ilustração desse apoio é o fato de que há algum tempo eu fui ao médico e eu estava preocupado porque eu estava comendo mal, dormindo mal e sem fazer exercícios físicos. E eu sentei lá no consultório, como aqueles consultórios que vocês todos conhecem, e tinha aquele profissional de jaleco branco, sisudo na minha frente. Ele olhou para mim e disse: Deltan, pode continuar comendo mal, dormindo mal, sem fazer exercícios físicos que o corpo aguenta. Mas continua firme lá na Lava Jato, viu? Com isso eu fiquei tranquilo que a saúde vai ficar bem. A do caso, né? A minha eu já não sei. Nesse mesmo contexto, eu quero agradecer muito ao Tribunal de Justiça, ao Ministério Público
e ao Tribunal de Contas, pelo convite que me deu a honra, o privilégio e a satisfação de estar aqui com vocês, de ter esse tempo gostoso à noite e mais ainda, estar aqui dentro de um marco cívico no estado de Rondônia, quando vocês estão liderando a sociedade no sentido de aprofundar o conhecimento, a técnica e a experiência no conhecimento do funcionamento de organizações criminosas e no combate a esse mal que causa tanto prejuízo ao Estado e à sociedade brasileira. Eu queria deixar o meu reconhecimento público a vocês, que como líderes têm usado a influência de vocês para construir uma sociedade melhor aqui e no nosso país. E falando em vocês, como seria o mundo se você não existisse? Falando em você, como que ia ser o mundo se você não estivesse aqui? Um lugar melhor ou um lugar pior? Conversarmos sobre corrupção, sobre integridade, sobre melhora do país por meio das eleições, e nós falarmos um pouco disso. Hoje eu queria contar para vocês 2 histórias, fazer 3 reflexões e deixar um desafio. A primeira história começa com um convite no início de 2014. Em março de 2014, eu estava lá trabalhando naquilo que parecia um dia ordinário de trabalho na Procuradoria da República no estado do Paraná. Estava na frente no meu computador, nossos computadores têm 2 telas, uma tela que fica com o processo eletrônico e na outra a gente trabalha. E à minha esquerda tinha uma grande janela pela qual eu via a cidade de Curitiba, do 14º andar do prédio, e nesse momento chegou uma mulher à porta do meu gabinete, bateu, abriu a porta. Ela tinha o cabelo castanho, liso, essa altura, e era uma colega que coordenava os trabalhos do Ministério Público Federal na área criminal lá em Curitiba. E naquele momento ela fez um convite para mim, que ia mudar a minha vida, ia mudar o modo como eu ia viver os próximos anos, ia determinar quanto tempo que eu ia investir trabalhando com a família, o que eu ia fazer no meu tempo de folga, se ia ter tempo de folga. E essa convite ia também impactar como ia se desenvolver um grande caso criminal que se tornaria Lava Jato, mas nós não sabíamos de nada disso naquele momento. Naquele momento em que ela me fez um convite para entrar naquele caso criminal, a única coisa que eu sabia, que aquele caso era um baita de um pepino. Era uma grande montanha de trabalho. Apenas na primeira fase da Lava Jato foram apreendidos mais de 80 mil documentos. Era um caso desconhecido, sem glamour nenhum. Eu tinha um filho de menos de 6 meses de idade, demandando muita atenção. E, gente, hoje eu tenho 2 filhos pequenos, e eu preciso dizer uma coisa para vocês: a Lava Jato não é nada perto de 2 filhos pequenos. E, além disso, eu tinha uma certeza naquele caso criminal. A certeza que eu podia ter é que aquele caso era um caso destinado ao fracasso. Agora, para você entender um pouco melhor o que eu quero dizer com isso, vamos deixar a Letícia parada na minha porta, a minha colega Letícia, e eu quero que você volte comigo no tempo. 12 anos. 12 anos antes eu saía da faculdade, era um jovem muitas vezes cabeludo, que andava de skate, e quando eu saía da faculdade, eu queria um mundo melhor, mas mais do que isso, eu queria contribuir para esse mundo melhor. O caminho que eu encontrei para contribuir foi o Ministério Público. Poderia ter sido o Poder Judiciário, poderia ter sido o Tribunal de Contas, a polícia, uma empresa que trabalha com responsabilidade social, mas eu encontrei, o meu caminho foi o Ministério Público. E eu, ao longo da minha juventude, eu tinha visto vários casos criminais contra pessoas poderosas, corruptas, que tinham acabado em plena impunidade. Mas eu achava que nos meus casos seria diferente. Eu cresci numa região agrícola do estado do Paraná, na grande megalópole conhecida como Pato Branco, internacionalmente conhecida como White Duck City. Lá de Pato Branco vem o Alexandre Pato, por isso que ele é chamado de Alexandre Pato, vem o Rogério Ceni, vem aquela bozena daquele Toma Lá da Cá, vocês lembram dela? Falava daí, daí, daí. E você já deve ter ouvido falar de Pato Branco, porque tem várias cidades na região de influência de Pato Branco. Ponta Grossa, Londrina, na região metropolitana, né? Maringá, Curitiba, Grande São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Velho, todo mundo ali, perto de Pato Branco, na área de influência. E eu cresci nessa região agrícola, e eu cresci ouvindo minha mãe dizer que a gente colhe aquilo que a gente planta. E eu achava que nos meus casos criminais, se eu plantasse, se eu desse duro, eu ia colher bons resultados.
Pois bem, eu entrei no Ministério Público em 2002 para 2003. Em 2004, eu tive o meu primeiro grande caso criminal. Descobrimos gafanhotos, mas esses gafanhotos não comiam as folhas das plantações de Pato Branco, mas sim a folha de pagamentos da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Já viu alguma coisa assim parecida? Eram colocados gafanhotos na folha de pagamentos, muitas pessoas laranjas, que sequer sabiam que os seus nomes estavam lá. O salário no final do mês ia para contas bancárias, às vezes uma mesma conta bancária recebia o salário de 12 pessoas de sobrenomes diferentes. Por acaso tem alguém aqui que recebe o salário na mesma conta bancária que outras 3 pessoas que não sejam da família? Levanta a mão. Depois você vem falar comigo, tá? Se acontece isso com você. E o salário ia para aquela conta e era desviado pelo esquema. Nós descobrimos mais de 70 funcionários fantasmas. Descobrimos o envolvimento de pessoas poderosas. E mais de 14 anos depois, adivinhem quantas pessoas foram punidas? 0. Adivinha então quanto dinheiro foi recuperado? 0. Um ano depois tivemos um outro grande caso criminal, e afinal de contas basta que as pessoas se dediquem, não é? Estavam lá os procuradores da Lava Jato, lá no caso Banestado, estavam lá o juiz da Lava Jato, o juiz Sérgio Moro e os mesmos delegados de Polícia Federal da Lava Jato. Nós acusamos mais de 680 pessoas por crimes graves. Num levantamento recente, o que aconteceu foi que pouco mais de 10 pessoas foram punidas, menos de 2%, basicamente os colaboradores. Um ano depois, em 2006, agora eu achei que tudo seria diferente. Em 3 casos criminais, nós conseguimos a condenação de 2 pessoas, inclusive por corrupção, apenas que superam 40 anos de prisão. Contudo, em 2016, olhando para trás, dos meus 3 casos criminais, 1 foi anulado e 2 prescreveram. Novamente, resultado nenhum. Se fosse comigo, então ou eu trabalho mal ou eu sou um baita de um azarado. Mas o problema é que essa mesma história se repete com muitos colegas comigo ao redor do país. E eu estava conversando com os colegas aqui antes e eu queria dizer para vocês que vocês são uma exceção. Recentemente houve uma acusação criminal contra 3 ex-presidentes da Assembleia, 3 ex-governadores foram condenados, existem várias pessoas presas aqui, e isso é uma exceção. A equipe de juízes, promotores, desembargadores, procuradores de justiça merece todo o reconhecimento dessa sociedade, porque o trabalho que é feito aqui é um trabalho excepcional. Para vocês terem ideia, a primeira vez que o Supremo Tribunal Federal mandou alguém para a cadeia foi em 2013. Adivinha quem foi? Natan Donadon, de vocês aqui. Quebraram um paradigma. Agora vejam que isso aconteceu em 2013. Isso nos traz uma boa notícia, porque antes de 2013 não tinha político corrupto em Brasília, né? Ou o sistema não funciona. Lá no Paraná eu fiz uma pesquisa para ver quantas pessoas estavam presas por corrupção. Descobri, gente, que tinha um monte de gente, 53 pessoas. Mas era estranho porque eu não lembrava de ninguém, não vinha à minha mente ninguém, nenhuma pessoa poderosa presa por corrupção lá. E aí eu puxei a ficha de todo mundo, e sabe o que eu descobri? Que dos 53, 51 tinham sido presos por tráfico de drogas, contrabando de descaminho ou direção alcoolizada, e na hora de serem presos tentaram propinar o guarda. Esse era o perfil do preso por corrupção. E os outros 2, um era um oficial de justiça, que recebeu propina para fazer uma notificação, e o outro era uma pessoa que foi submetida à medida de segurança, não estava no seu juízo normal. Um estudo brasileiro mostra que 97 a cada 100 casos de corrupção comprovada acabam em plena impunidade. Não estou falando da corrupção não descoberta, e nem da descoberta não provada, estou falando da corrupção comprovada. 97 a cada 100 acabam em plena impunidade. Decidindo não desistir, mas mudar de estratégia, tentar mudar o sistema, eu fui estudar 1 ano em Harvard, uma universidade que expandiu meu horizonte e me permitiu conhecer um sistema de justiça criminal que funciona melhor do que o nosso. Depois de 1 ano em Harvard, eu voltei ao Brasil, e quando eu voltei ao Brasil, foi quando a Letícia bateu na minha porta. Mas então, só revisando, esse caso era um grande de um pepino, imenso, sem glamour nenhum. Eu tinha um filho pequeno de menos de 6 meses em casa. Esse caso era mais uma perspectiva de fracasso. A minha vida é parecida com a história do Brasil num ponto, é uma história de fracassos na luta contra a corrupção.
E para somar tudo isso, agora a minha ideia era de lutar contra o sistema de fora, tentando mudar o sistema. Eu tinha várias razões para dizer não a esse convite da Letícia. Mas ao mesmo tempo que eu tinha várias razões para dizer não, eu tinha razões que me estimulavam a dizer sim. E essas razões dizem respeito ao dano, ao mal que a corrupção e crimes de colarinho branco geram para a nossa sociedade. Estima-se que a corrupção desvia do Brasil por ano 200 bilhões de reais. É tanto zero que a gente perde a noção do que poderia fazer com tanto dinheiro. Com esse dinheiro nós poderíamos triplicar o orçamento federal em educação ou em saúde. Ou ainda poderíamos multiplicar por 5 tudo o que se investe em segurança pública em todo o nosso país. Mas não são números frios. Enquanto o colarinho branco sai impune, quem paga o preço da corrupção é aquele jovem que está indo para a faculdade, está indo para a pós-graduação e sofre um acidente, e quando chega no hospital não consegue nem fazer o diagnóstico, porque falta equipamento ou o equipamento está quebrado. Quem paga o preço da corrupção é aquele pai de família que sofre um acidente numa estrada esburacada, fura o pneu numa estrada esburacada, sem acostamento, sem iluminação, e um caminhão ceifa a vida de toda a família dele. Quem paga o preço da corrupção são aqueles jovens que foram para a balada e tiveram seus corpos, a sua pele do corpo e do rosto desfigurada por um incêndio, porque aquela boate funcionava com base no pagamento de propina, não tinha condições para funcionar. Quem paga o preço da corrupção, enquanto o colarinho branco sai impune, é aquela criança que toma leite aguado no almoço da escola, como a gente viu recentemente, ou ainda come biscoito no almoço dado pela escola. Se nós queremos um país melhor, não tem como nós alcançarmos esse país sem nós enfrentarmos o problema da corrupção. Estudos mostram que quanto maior é a corrupção, pior é o IDH, pior é a renda per capita, pior é a longevidade, a saúde das pessoas e pior é o índice de educação daquele povo. Existe uma correlação inversa. Se nós queremos um país melhor, não existe como nós alcançarmos esse país sem nós enfrentarmos o problema da corrupção. Não é só o dinheiro que a corrupção desvia. O fato é que o dinheiro passa a ser investido em coisas que eram completamente desnecessárias. A corrupção subverte a democracia, que é o governo do povo, pelo povo e para o povo, supostamente. Mas você acha que ele está preocupado com você ou com o bolso dele quando ele pratica a corrupção? Na Petrobras, em um determinado momento, se decidiu orçar um navio-sonda, e se encomendou um estudo, e o estudo veio dizendo que não precisava comprar navio-sonda, mas o navio-sonda ia dar propina para eles, na compra do navio-sonda. E aí eles pediram para o estudo ser feito com pressupostos mais otimistas. E veio o estudo falando que dava para comprar eles compraram 1, 2, 3 navio-sondas, e o que aconteceu foi que um desses navio-sondas ficou parado em alto mar, sem ter o que fazer, ao custo de $500 mil por dia. Um custo acumulado de quase $100 milhões. Ah, Deltan, você está falando de dano de corrupção, mas não precisa, está todo mundo aqui convencido já. Precisa sim, porque se você não está se remexendo na tua cadeira, você se anestesiou. O mesmo sofrimento humano que gera dor em você, incomoda, e você passa a se anestesiar, cria casca, raspa essa casca, porque essa dor que te incomoda e que faz com que você busque essa anestesia, é ela que pode nos levar para o caminho de uma solução. E eu preciso dizer tudo isso ainda porque a corrupção ainda inocula em você um veneno paralisante que é o cinismo. O cinismo é a descrença nas instituições. O cinismo é olhar para cima e dizer, se lá em cima descumpre as regras, por que eu aqui vou ser palhaço e vou cumprir? Já ouviu alguém dizer isso? O cinismo faz com que no país do jeito, incrivelmente as pessoas passem a achar que não tem jeito. Mais de 60% dos jovens, segundo a pesquisa, passam a achar que a saída para o Brasil é pela porta do aeroporto. Ou ainda as pessoas passam a flertar com soluções ditatoriais, autoritárias, quando não tem atalho. A única solução para esse problema que corrói a nossa democracia é mais democracia,
é arregaçar as mangas, é a participação tua, minha, do cidadão na coisa pública. Por causa de todos os danos que a corrupção causa, de tudo isso, naquele dia em que a Letícia me fez o convite, eu decidi aceitar, eu disse sim. O fato de eu não conseguir garantir o resultado dos meus casos criminais não me exime da minha obrigação de fazer a minha parte. Eu vou repetir. O fato de eu não conseguir promover a transformação inteira, de eu não conseguir mudar o país, de eu não conseguir mudar o estado de coisas de corrupção, de impunidade, não me exime do meu dever cívico de fazer a minha parte. Ter aceito o desafio me deu o privilégio de fazer parte de uma grande equipe de agentes públicos e diferentes instituições que na Lava Jato trabalharam de modo organizado, conjunto e com a ajuda da sociedade. Uma série de lances de sorte, precisamos reconhecer, e um novo modelo de investigação alcançaram resultados inéditos. Esse novo modelo de investigação foi uma estratégia ousada. Não adianta nós agirmos como nós sempre agimos e esperarmos resultados diferentes. Mas foi uma estratégia ousada que, com respeito aos direitos humanos, avançou com base em 4 pilares. Para entender a Lava Jato, quais foram esses 4 pilares? O primeiro dos pilares foram as colaborações premiadas. Cada réu que queria colaborar com a justiça tinha que trazer informações e provas sobre novos crimes. Quando você junta esse pedaço de informação com o fato de que nós temos mais de 160 colaboradores, você passa a entender por que esse caso se tornou uma bola de neve, um efeito dominó. O segundo dos pilares foi uma estratégia de fases. Séries, como quase aquele seriado ou mecanismo. As pessoas ficavam esperando qual ia ser a próxima fase. Depois de cada fase, eram feitas análises de materiais, quebras de sigilo bancário, telefônico. Lá na nossa base de dados em Curitiba, nós temos mais de 30 milhões de registros de transações financeiras que totalizam mais de 2 trilhões de reais, mais do que o PIB de vários países da América Latina. E eram tantas fases, e as pessoas ficavam esperando quem ia ser preso, o que ia acontecer, a sociedade ficava perto disso tudo, que nós passamos de 50 fases, e chega a ter gente que diz que o nosso grande objetivo na Lava Jato é superar o Candy Crush Saga. Agora, se a pessoa do teu lado tem a minha idade ou mais, fala para ela o que é o Candy Crush Saga. Gente, é um joguinho que não acaba nunca, tem fases que não param nunca. O terceiro pilar da Lava Jato foi a cooperação. A cooperação dentro do Brasil, entre os diferentes órgãos, nunca foi tão intensa, mas também a cooperação internacional. O caso que mais tinha tido cooperações internacionais antes da Lava Jato foi o Banestado, 180 cooperações basicamente com os Estados Unidos. Na Lava Jato já tem mais de 500 pedidos enviados e recebidos em relação a 55 países ao redor do globo. 1/4 dos países ao redor do globo conversa hoje com a Lava Jato brasileira. E é fácil entender por que a gente precisa de tanta cooperação quando a gente olha um caso de uma empreiteira que subornou em 12 países e lavou dinheiro em outros 10 países. Ou seja, se você quer montar o quebra-cabeça, você precisa reunir peças espalhadas em 22 diferentes países. O quarto pilar da Lava Jato foi um pilar de comunicação social. Às vezes, as pessoas me dizem que a Lava Jato é uma briga de cachorro grande. Não, não é verdade. A Lava Jato é uma briga de um cachorrão com um cachorrinho, e a gente é aquele cachorrinho, mas daqueles pincher, sabe, bem brabinho assim, que vem e morde a perna do cachorrão, o cachorrão mexe a perna, voa longe, volta e morde de novo, e a gente só não é esmagado por esse cachorrão, porque não é um cachorrinho, é 1, 10, 20, 100, 200, milhares de cachorrinhos conosco. E quando o nosso escudo da Lava Jato é a sociedade, passa a ser compreensível que a estratégia de pessoas que buscam atacar a operação seja uma estratégia retórica de narrativas contra a operação, de criar mentiras que são repetidas 1000 vezes até que elas pareçam verdade, do tipo, a Lava Jato prende muito, comete excessos nas prisões. Quem já ouviu isso aqui? Levanta a mão. Prende muito, não é? Eu fiz 3 fotos ao longo do tempo, sabe quanto % dos acusados estavam presos? 10%. Estou falando de 90% dos acusados presos, 80%, 50%, 10% presos.
Isso num caso em que crimes foram praticados a centenas, desviaram bilhões, repetidos incessantemente, que estavam escancarados os requisitos de prisão por garantia de ordem pública ou por outras razões e decisões longamente fundamentadas, em casos de réus que estão os melhores advogados do país, num sistema de 4 instâncias de julgamento. As prisões na Lava Jato foram usadas de modo parcimonioso. Mas as prisões foram usadas para extrair confissões. Quem já ouviu isso aqui? Delações forçadas, extraídas com base em prisões. Sabem quanto por cento das nossas colaborações vem de prisões? Menos de 30%. Mais de 70% dos colaboradores, ou mais de 80% se contar as Odebrecht, vieram de réus soltos, jamais presos. Mais ainda, nós temos mais de 240 mil presos provisórios. A gente tem um número correspondente de delações do país. Prisões também não conduzem necessariamente a colaborações. Mas mentiras são repetidas 1000 vezes até que pareçam verdade, na estratégia do marqueteiro do nazismo Goebbels. Narrativas são criadas contra a operação. E onde quer que você enfrente a corrupção de modo consistente, são criadas narrativas. Não só no Brasil, na Itália também, na Noruega, por incrível que pareça, quando tem casos consistentes contra a corrupção, tem isso. Na Romênia. É um movimento natural de reação contra as investigações. E a Lava Jato tem como réus pessoas que dominam máquinas de comunicação nos seus estados, gente. Nesse cenário, se precisou de uma nova estratégia de comunicação, por isso que a gente fez entrevistas coletivas a cada fase, a cada grande acusação criminal, por isso que a gente criou o primeiro website num caso criminal da história, por isso que os processos estão lá no EPROC, a grande maioria público, para que a sociedade possa olhar com seus olhos e ver. Por isso que eu fui a programas de auditório como o Jô Soares, não foi porque me deu na cabeça de Jô Soares, foi porque sentaram 2 profissionais de comunicação na minha frente e falaram: olha, se você não for lá, você não vai atingir uma fatia da sociedade que você não atinge de outro modo. E mais, os promotores, os juízes, os desembargadores, os tribunais e os procuradores de justiça, procuradores da República daqui de Rondônia, daqui de Porto Velho, que lutam contra a corrupção, eles vão enfrentar narrativas aqui também. Blogs falando perseguição política, blogs falando, eles estão abusando, cometendo excessos, absurdo, Ministério Público. Agora essas pessoas vão precisar do teu apoio. Eu queria pedir para os promotores, juízes, delegados, para a polícia levantar. Vocês podem levantar, por favor? Promotores, juízes, desembargadores também. Aqui na frente todo mundo né? O colega do Tribunal de Contas também. Vocês podem levantar também? Pessoal, essas são as pessoas da polícia, do Tribunal de Contas, do Ministério Público, da polícia, do Judiciário, que lutam contra a corrupção aqui na cidade de vocês. Essas são as pessoas que alcançaram resultados extraordinários, difíceis de ver pelo país. Essas são as pessoas que precisam do apoio de vocês quando estão lutando contra a corrupção. Vamos dar uma salva de palmas para eles? Obrigado. Essas são as pessoas que precisam de vocês. Tudo isso que aconteceu na Lava Jato significou um rompimento episódico. Todo esse novo modelo de investigação levou a um rompimento episódico mais intenso da impunidade dos círculos do poder. Agora, mais importante do que o resultado da Lava Jato é o diagnóstico que ela fez. Primeiro, o diagnóstico dentro da Petrobras. O que acontecia dentro da Petrobras? 16 das maiores empreiteiras do país, pelo menos elas, se reuniam em reuniões sigilosas, secretas, e elas escolhiam, nessas reuniões, quem que ia ganhar cada contrato da Petrobras. Elas fraudavam a competição, fraudavam as licitações e escolhiam qual que ia ser o preço de cada contrato. Do outro lado do balcão estavam agentes públicos. Partidos políticos e políticos colocaram para chefiar a Petrobras executivos incumbidos de arrecadar propinas. E entre esses 2 lados do balcão estavam agentes da lavagem de dinheiro, profissionais da lavagem de dinheiro, que faziam dinheiro sujo de um lado, chegar no outro lado, parecendo dinheiro limpo por meio de modernas técnicas sofisticadas de lavagem de dinheiro, sobre as quais as pessoas que fazem parte do curso vão estar estudando. Passou de um lado para o outro do balcão mais de 6 bilhões de reais em propinas. A propina se tornou sistemática, era a regra dentro da Petrobras. Quem ganhava o contrato já sabia quanto que tinha que pagar, 3%, e para quem tinha que pagar.
Agora, por que esses diretores da Petrobras, que ganhavam mais de 100 mil reais por mês com os bônus, por que será que ele se corrompia, gente? Se ia gostar de ganhar 100 mil reais por mês, eu ia. Você ia estar contente com 100 mil reais por mês? Eu acho que eu ia. Por que essas pessoas se corrompiam? Isso é fundamental para vocês entenderem o esquema da Lava Jato. Se corrompia porque, se não se corrompesse, ele não estava lá. Era um esquema político-partidário, não era um esquema de funcionários da Petrobras. Muita gente ainda associa a Lava Jato com a Petrobras e não percebeu que a Lava Jato foi muito além da Petrobras. A Lava Jato revelou corrupção na Eletrobras, no Ministério do Planejamento, BR Distribuidora, Transpetro, Caixa Econômica Federal, órgãos estaduais no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Paraná e assim por diante. Uma empreiteira que fez acordo de colaboração implicou 415 políticos de 26 diferentes partidos. Gente, não é problema de partido A ou de partido B. Uma outra empresa fora da Lava Jato implicou mais de 1.800 políticos. Um colaborador da Lava Jato, Sérgio Machado, disse que, meus amigos, a Petrobras é a madame mais honesta dos cabarés do Brasil. Foi o que ele disse. O que a Lava Jato identificou é um esquema muito maior, que se repete em órgãos federais, estaduais e municipais. Eu posso resumir para vocês o esquema do seguinte modo: políticos e partidos desonestos escolhem para chefiar órgãos públicos federais, estaduais e municipais pessoas incumbidas de arrecadar propinas. Uma vez chefiando esses órgãos públicos, essas pessoas vão fraudar licitações, vender licenças e fazer outros cambalachos em favor de empresas que concordem em pagar propinas em troca de lucros extraordinários. Isso gera uma montanha de propina no Brasil. E para onde que vai tanto dinheiro? Uma primeira parte do dinheiro vai para o bolso dos envolvidos. O ex-governador Sérgio Cabral foi acusado de desviar para o bolso dele mais de 300 milhões de reais. Uma pessoa. Esses ovos foram colocados em diferentes cestas: joias preciosas, barras de ouro, diamantes, contas mantidas em paraísos financeiros. Agora, uma outra parte do dinheiro vai para um destino ainda pior, que é o financiamento de caras campanhas eleitorais. Peraí, Deltan, como que pode ser pior do que o cara botar o nosso dinheiro no bolso dele? É pior sim, sabe por que é pior? É pior porque campanhas caríssimas, turbinadas a propinas, fazem qualquer candidato parecer um anjo. Existem estudos que mostram que quanto mais o cara investe na campanha eleitoral, maior é o número de votos que ele recebe. Então veja que campanhas alavancadas a propinas fazem qualquer candidato parecer um anjo e alavanca a permanência dos corruptos no poder. Uma vez permanecendo no poder, eles mantêm ou ampliam os seus esquemas, gerando mais propina, que gera mais permanência no poder, que gera mais propina. E quando a gente vê, a gente tem um círculo vicioso, que deturpa a nossa democracia e nos torna prisioneiros da corrupção. Então não é que o brasileiro escolhe mal. O que acontece é que existe um círculo vicioso que gera uma seleção natural adversa. Sabe aquilo que a gente aprendeu na escola? A seleção natural, o animal mais forte sobrevive e se multiplica. O animal mais forte no ambiente político é o animal corrupto, que sobrevive e se reproduz. No mar de candidatos, nas últimas eleições tivemos mais de 500 mil. Quem desponta, quem aparece é quem gasta mais. Quem gasta mais é quem arrecada mais, não raro arrecada mediante meios ilícitos. Na campanha para o estado do Rio de Janeiro, para o governo, se estimava que, em média, cada candidato a governador ia gastar em 2014 26 milhões de reais. Quanto que Sérgio Cabral foi acusado de desviar? Mais de 300 milhões. E se ele decide investir metade na campanha dele? Tem para alguém? Gente, não tem para ninguém. A Lava Jato acusou o Partido Progressista de desviar mais dinheiro de 10 empreiteiras, receber mais propina de só 10 empreiteiras de uma área da Petrobras do que ele recebeu ao longo de 10 anos do fundo partidário. Isso mostra como a disputa eleitoral fica desequilibrada. Eu preciso agora fazer duas ressalvas. Eu não estou dizendo que todo político é corrupto. Não, existem políticos íntegros, honestos, e eles devem ser valorizados. Além disso, você dizer que todo político é corrupto tem um efeito contrário daquele que você quer. Isso afasta as pessoas boas da política quando a gente quer que elas entrem na política. Em segundo lugar, eu não estou demonizando a política, não.
a única solução que nós temos para esse problema é por meio da política. E a Lava Jato e os seus números vencem esse problema? Nós teremos um antes e um depois da Lava Jato? A Lava Jato é um turning point que vai mudar o Brasil? Eu queria que você investisse um minutinho falando com a pessoa do seu lado. Nós teremos um antes e depois da Lava Jato, um minutinho para vocês conversarem. Você não conhece a pessoa do lado, dá um sorriso para ela, um boa noite, se apresenta, um minutinho para vocês conversarem. E aí, pessoal, o que vocês acham? Vocês sabem que isso é praticamente uma experiência sociológica. A gente ouviu um bom nível de ruído, quer dizer que vários de vocês se conhecem, são amigos. Às vezes eu vou fazer essa palestra para profissionais do mercado financeiro e eu consigo ouvir uma mosquinha voando lá atrás da sala. E uma vez em Curitiba eu fui fazer uma palestra dessa só para mulheres. Gente, eu não conseguia retomar depois. Quem é que acha que a Lava Jato muda o Brasil? Que a gente vai ter um antes e um depois da Lava Jato? Levanta a mão, por favor, para a gente ter uma ideia. Certo, um bom número de pessoas. Quem é que acha agora o contrário, que a Lava Jato não muda o Brasil? Levanta a mão. Bem menos gente. Agora quem não acha nada, né? Bastante gente não levantou a mão, prestei atenção, viu? Há poucos anos agora, durante a Lava Jato, eu estava viajando no interior do Paraná para fazer palestras como essa. E eu saí da megalópole, conhecida como Pato Branco, para uma cidade muito pequenininha, feinha do lado dela, que se chama Francisco Beltrão, e que às vezes tenta competir com ela, mas não tem a mínima chance. E nessa viagem, a pessoa que me conduzia, o motorista, me contou que o sogro foi ao médico, e o médico diagnosticou que ele tinha um tumor na próstata. E o médico disse, olha, você tem um tumor na próstata, a gente precisa tirar ele, a gente vai tirar ele, fazer uma cirurgia e tudo vai ficar bem. E o paciente foi embora. Um ano depois, o paciente volta, igualzinho. O médico refez o diagnóstico e disse, olha, o teu tumor cresceu um pouco, vamos fazer uma cirurgia, tirar ele e vai ficar tudo bem. E o paciente foi embora. E voltou no 3º ano. E o médico refez o diagnóstico, refez a recomendação de tratamento e adivinha o que aconteceu? O paciente foi embora de novo. Aí o médico falou, olha, eu vou quebrar o protocolo. Quebrou o protocolo, foi lá falar com o genro que me conduzia e disse, teu sogro vem aqui todo ano e acha que o diagnóstico é suficiente, mas não é. É preciso tratamento. Nós, na Lava Jato, temos nos sentido como aquele médico, fazendo ano depois de ano, diagnóstico, recomendando o tratamento, mas o tratamento, infelizmente, não veio. A Lava Jato é um passo na direção certa, do império da lei, do Estado de Direito, mas se nós queremos mudanças, nós precisamos dar passos adicionais. A Lava Jato é uma condição necessária para controlar a grande corrupção, a responsabilização de corruptos poderosos em um caso, mas ela não é suficiente. Nós podemos comparar a corrupção sistêmica com o apodrecimento de maçãs em um barril. Não adianta você tirar as maçãs podres do cesto, não vai resolver o problema. Você tem que sim mudar as condições de luz, temperatura, umidade que faz aquelas maçãs apodrecerem. Do contrário, você vai chegar lá no dia seguinte e vai ter mais maçã podre, não vai resolver o problema. Se nós não formos além da Lava Jato, se nós não mudarmos as condições no ambiente empresarial, político, de justiça criminal, que incentivam o apodrecimento das maçãs, o que a Lava Jato pode significar, muito infelizmente, no final de tudo, é simplesmente uma troca dos rostos corruptos do poder por outros rostos igualmente corruptos, como aconteceu na Itália. A corrupção brasileira não é um problema de hoje, nem um problema localizado.
Lá em 1650, Padre Antônio Vieira já dizia que o verdadeiro ladrão não era o ladrão de galinha. Eram sim os governantes portugueses que vinham aqui não buscar o nosso bem, mas sim buscar os nossos bens. Em 1820 surgiu um ditado no Rio de Janeiro, que dizia que quem rouba é ladrão, quem rouba muito é barão, mas quem rouba muito esconde, esse é promovido de barão a visconde. Em 1950 surgiu uma expressão, mar de lama, para fazer referência a escândalos de corrupção, inclusive na Petrobras, déjà vu. Mais recentemente surgiu uma outra expressão, um slogan do político que rouba, mas faz. A quem que se refere esse slogan? A quem? Quem? Eu ouvi, quem? Adhemar de Barros, um político paulista das décadas de 40, 50 e 60. Esse outro que vocês pensaram, até isso ele roubou. Agora, como eu estou numa palestra sobre corrupção, eu preciso confessar que eu roubei essa piada de outra pessoa, ela não é minha. Vocês sabem que eu estava fazendo uma palestra em Presidente Prudente há algumas semanas, e lá levantou a mão uma senhorinha e falou Adhemar de Barros, a única pessoa na plateia que falou Adhemar de Barros. E depois ela veio conversar comigo. Ela é uma senhorinha com cabelo branco, cacheado, aquelas que parecem que usam bobs em casa, sabe? Com um vestidinho, um casaquinho aqui, um crucifixo, e ela veio, meu filho, quando eu tinha 10, 12 anos, eu fui num comício do Adhemar de Barros, e ele estava lá na frente de uma multidão, e ele disse de alto e bom som, nesta calça aqui, no bolso dessa calça, jamais entrou dinheiro sujo, e alguém lá atrás gritou, calça nova! Na década de 90 apenas, foram 88 escândalos de corrupção só na área federal. É dessa década o escândalo dos anões do orçamento. Eram chamados de anões porque eram deputados baixinhos que gerenciavam o orçamento. Desviavam dinheiro em favor de empreiteiras, algumas delas depois pegas a Lava Jato. Estava lá o Odebrecht, por exemplo. Alguns dos deputados foram deputados que depois foram pegos na Lava Jato. O próprio Gedel Vieira Lima estava lá. Foi uma das pessoas investigadas. Passados aí mais de 20 anos, adivinhem quantas pessoas foram punidas? O delator do esquema, não era deputado. Um dos deputados, João Alves, buscou justificar a riqueza que ele tinha amealhado. Ele disse que Deus abençoou ele ganhou na loteria, mais de 100 vezes. Nessa década a gente teve vários outros escândalos. Teve o escândalo Marca Fonte Sidan. Esse escândalo foi um escândalo de desvio de dinheiro público, peculato de mais de R$1 bilhão. Vocês devem lembrar desse escândalo porque um dos réus era o Salvatore Cacciola, que fugiu do Brasil e foi preso em Mônaco, porque ele fugiu do Brasil. Preso em Mônaco por causa da fuga, foi retornado ao Brasil e cumpriu pena. Sabe o que aconteceu com os vários outros réus? Sabe quantos cumpriram pena? Nenhum, em grande parte porque o caso prescreveu em relação a eles que estavam soltos. Qual que é a mensagem que isso passa? Se praticar corrupção, fica no Brasil, gente. Não vai ser louco de sair do Brasil, aqui é o lugar certo para ficar quem pratica corrupção. Essa é a mensagem que nossos casos passam, infelizmente. Se nós queremos mudanças, nós precisamos ir além da Lava Jato. Isso me traz a segunda história que eu queria contar para vocês. Essa história, ela acontece no segundo semestre de 2014. A Lava Jato era um trem acelerado sobre os trilhos e às vezes a gente não tinha tempo porque a gente queria fazer. Eu mantinha alguma comida lá em casa, lá na procuradoria, no gabinete, porque às vezes não dava tempo nem para sair comer. Era tão corrido que às vezes eu não queria nem consultar no médico. E numa determinada ocasião eu tive um problema gastrointestinal, uma dor de barriga, estava indo ao banheiro toda hora. E falei, quer saber, vou consultar o meu médico por telefone. E lá fui eu procurar o telefone do meu médico. O nome do meu gastroenterologista em Curitiba é Paulo Roberto Costa Claro. E quando a gente tinha feito o acordo com o Paulo Roberto Costa, eu tinha pegado o telefone dele. Sabe quando você manda aquela mensagem para o grupo errado? Aconteceu com você já, para eu me sentir melhor? Aconteceu com você? E lá fui eu, escrever, claro, Paulo Roberto Costa, né, no WhatsApp, apareceu o nome, não apareceu o nome inteiro, cliquei, só podia ser meu médico, doutor Paulo Roberto.
estou com uma dor de barriga tremenda. Estou indo ao banheiro toda hora. Quando eu vou ao banheiro, o aspecto é esse e aquele. Eu preciso da sua ajuda. Ele foi muito elegante até. Respondeu dizendo: doutor Deltan, infelizmente não sou médico, mas sou engenheiro. Não posso lhe ajudar, mas desejo a sua pronta recuperação. Gente, eu fiquei contente que eu não mandei foto para ele. E nessa correria, acabou a comida que eu tinha lá do gabinete e eu convidei o colega, o mais novo da equipe, o Diogo Castor. Ele é tenista, tem cabelo castanho enrolado, tinha coisa de 30 anos. E eu falei: vamos lá no mercado comigo? E lá fomos nós ao mercado. E quando eu estava passando as compras, ele olha para mim e diz: Deltan, muitas pessoas da sociedade acham que a Lava Jato vai mudar o Brasil. Mas a partir do nosso conhecimento do caso e do que aconteceu, da experiência mundial contra a corrupção, a gente acredita que isso não vai acontecer, que a gente precisa de mais. Vamos propor reformas? Vamos propor mudanças legislativas? Gente, a minha resposta para ele foi imediata: não. Não, Diogo, porque a gente não dá conta. Não, porque eu já abro mão das minhas noites e finais de semana com a família. Não, porque a gente não tem tempo. Gente, aquilo lá não estava no meu job description. A gente foi embora, ele talvez silenciou por respeito, tinha sido meu estagiário no passado, mas aquela conversa não saiu da minha mente e do meu coração nos próximos dias. Ela não silenciou na minha mente e no meu coração. E 10 dias depois eu voltei e escrevi um e-mail para todo mundo e disse: olha, nós precisamos ir além da Lava Jato. Não tem ninguém propondo reformas. Vamos começar um movimento nesse sentido. Eu sei que está todo mundo sobrecarregado, mas existem momentos que exigem um esforço cívico maior de cada um de nós, e este é um desses momentos. A partir daí, a Lava Jato em Curitiba passou a liderar um processo de redação de reformas legais. Essas reformas ficaram conhecidas como as 10 medidas contra a corrupção. Tinham 3 objetivos centrais: prevenção, diminuir a impunidade e criar instrumentos para recuperar de modo mais efetivo o dinheiro desviado. Elas foram preparadas, aperfeiçoadas, encampadas pelo Ministério Público como instituição e apresentadas para a sociedade no início de 2015. A minha expectativa era que o Congresso ia aproveitar aquilo para virar a página do escândalo de corrupção. E adivinhem o que aconteceu? Nada. 2 semanas depois, ninguém mais falava daquele pacote anticorrupção. Sumiu. Sumiu no debate público. Você já se sentiu impotente contra a corrupção? Você já sentiu que o melhor que você pode fazer não vai mudar o que acontece em Brasília, não muda o que acontece no teu estado? Você já se sentiu impotente? Eu me senti assim naquela época. O melhor que eu tinha feito não tinha resultado em nada. E quando você não sabe o que fazer, eu tenho uma dica para você: faz aquilo que você sabe, faz aquilo que está ao teu alcance. Eu passei a dar palestras como essa, sobre aquelas 10 medidas contra a corrupção, apresentando elas para a sociedade, para caso a sociedade entendesse que elas eram boas, as encampasse. E numa palestra como essa, alguém como você se levantou e veio falar comigo e disse: olha, Deltan, isso aí para dar certo, isso aí precisa ser da sociedade. E aquela pessoa passou a reunir líderes da sociedade semanalmente, e numa dessas reuniões veio a ideia: vamos coletar assinatura, vamos transformar isso aí num projeto de lei de iniciativa popular. Mas o alvo parecia impossível, eram necessárias mais de 1,5 milhão de assinaturas. Agora, porque várias pessoas da sociedade se envolveram, porque vários de vocês se envolveram, foram coletadas mais de 2 milhões de assinaturas, um número recorde num tempo recorde. Com todo esse apoio da sociedade, aquelas assinaturas chegaram ao Congresso Nacional em 2016 e tramitaram numa comissão especial que ouviu mais de 100 especialistas e no final do ano aprovou de modo unânime quase todas as propostas nessa comissão de 30 deputados de diferentes partidos. Em seguida, essas propostas foram para o plenário da Câmara dos Deputados. O momento agora era um momento em que a gente fazia um acordo de colaboração com o Odebrecht que implicava várias lideranças partidárias. E o que aconteceu foi que, enquanto o Brasil chorava a tragédia, na hora certa eles escolheram, enquanto o Brasil olhava para o acidente aéreo que tinha vitimado o time da Chapecoense, estava chorando aquela tragédia, na calada da madrugada, eles destriparam o pacote anticorrupção, para usar as palavras do New York Times. Eles destruíram aquele pacote e no lugar dele eles aprovaram uma medida a favor da corrupção. O que eles estavam fazendo naquela noite não era enterrar um pacote anticorrupção, era enterrar as nossas esperanças de construir um país melhor, era enterrar as nossas esperanças de ir além da Lava Jato,
e de ter uma grande reforma contra a corrupção no nosso país. Talvez você lembre o que você fazia no 11 de setembro, se você tem a minha idade ou mais, quando aqueles aviões atingiram as Torres Gêmeas, porque aquilo te marcou. Eu lembro o que eu fazia no dia 29 de novembro de 2016. Eu lembro como o esmagar das nossas esperanças me esmagou na cama da minha casa. Eu lembro como eu acordei na noite seguinte desolado, fui até a sala depois de dormir pouco, a minha esposa me abraçou, meus filhos brincavam ao redor e ela disse: meu amor, nós vamos com você aonde você quiser. Se você quiser ir para o Japão, a gente está com você. Eu fui até o carro, passei a dirigir para a Força Tarefa, a gente tinha uma reunião com a Odebrecht, e pela primeira vez nesse trajeto, em toda a história, eu tive vontade de desistir. Eu tive vontade de desistir porque eu tenho plena consciência de que se a gente não for além da Lava Jato, todo o nosso esforço na Lava Jato não vai significar nada. Eu tenho plena consciência de que a gente não vai conseguir controlar esse monstro da corrupção se a gente não for além. O meu filho, nessa época, tinha 2 anos de idade. Ele tem cabelos castanhos, ele tinha aquela bochecha de neném ainda, bem gordinha, bem linda, e a gente gostava de montar Lego junto. A gente tinha um tapete felpudo na sala da nossa casa, e colocava uma plataforma de Lego, e em cima a gente montava aqueles Legos de peças grandes, coloridas, e ele adorava montar torre. E quando a torre ficava alta, invariavelmente a torre caía sobre ela mesma. E ele se colocava a chorar e queria parar de montar Lego. Quando ele se colocava a chorar, o que eu dizia para ele era: Thomas, não adianta chorar. Chorar não vai resolver o problema. Tenta de novo, tenta diferente. Vamos tentar juntos. Talvez a solução para isso seja ampliar a base do Lego. Gente, na vida todos vocês vão ter frustrações, todos vocês, e várias dessas frustrações você não vai ter como impedir de acontecer na tua vida. Não passar num concurso, um conflito familiar, uma perda. Agora cabe exclusivamente a você decidir se você vai usar essa frustração para amargar, para ficar aquela pessoa amarga, ou para construir, ou para tentar de novo, tentar mais, tentar diferente. Se é isso que a gente ensina por palavras aos nossos filhos, quanto mais a gente tem que ensinar pelo exemplo. Hoje o meu filho não chora mais quando o Lego cai, e eu decidi não desistir. Pode ser que a gente ganhe, pode ser que a gente perca, mas só tem uma coisa certa a fazer, que é lutar, gente. 2 instituições respeitadas da sociedade civil que decidiram não desistir, viram naquela tragédia uma oportunidade e falaram: vamos melhorar, vamos pegar esse pacote, vamos ampliar ele, fazer algo melhor, algo diferente, vamos tentar mais, tentar de novo. E essas instituições são a Fundação Getúlio Vargas e a Transparência Internacional, e lideraram mais de 200 especialistas que redigiram o maior pacote anticorrupção do mundo, e ele é brasileiro. Esse pacote tem 70 propostas que atacam a corrupção em 12 frentes diferentes. Tudo o que você imagina de bom tem lá. Tudo o que você pensa de bom contra a corrupção tem lá. É o poço Ipiranga dos pacotes contra a corrupção. Tem melhora da seleção dos ministros do Supremo? Tem lá no pacote chamado Novas Medidas contra a Corrupção. Tem melhora na seleção dos conselheiros do TCU, que os conselheiros aqui apoiam a ideia? Tem lá dentro. Tem redução do foro privilegiado? Tem sim, de 55 mil pessoas para 16 pessoas. Tem aumento da pena da corrupção, tem a proibição do indulto para a pena da corrupção. O presidente Temer tentou indultar 80% da pena da corrupção no ano passado. Tem proibição do indulto para a corrupção, tem agilização de processos, tem criação de instrumentos para recuperar o dinheiro desviado. Está lá a punição de partidos políticos que se envolvem com corrupção, maior transparência de modo geral em toda a sociedade em gasto público. Partidos políticos que gastam dinheiro público vão ter que prestar contas do dinheiro que gastam, como que gastam, onde gastam. Hoje não tem isso. Tem democracia dentro dos partidos, hoje não existe democracia dentro dos partidos. Lá dentro tem desburocratização, porque a burocracia atrapalha não só o ambiente de negócios, mas cria oportunidades para funcionários públicos venderem facilidades. Tem a criminalização do enriquecimento ilícito de agentes públicos. Tem lá a inserção do tema anticorrupção nas escolas, ensino básico, ensino fundamental, ensino médio. E tudo mais que você imaginar de bom, está lá. Mas aí você pode me dizer: mas Eutânia, de que adianta um novo pacote anticorrupção? Abre o olho, vê o que aconteceu com as 10 medidas. Está na cara que um congresso altamente corrupto não vai aprovar. Um pesquisador sueco, Bo Rofsten, diz que
congressos altamente corruptos não passam grandes reformas anticorrupção. E por isso que várias outras entidades da sociedade civil se uniram, altamente respeitadas, apartidárias. Observatório Social do Brasil, a Transparência Internacional, que é a maior do mundo anticorrupção, presente em mais de 110 países, Instituto Contas Abertas, Instituto Etos, muito respeitado no ambiente empresarial, Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, que protagonizou a Ficha Limpa e propuseram uma campanha em que você é o protagonista nesse ano. Essa campanha se chama Unidos contra a Corrupção. E o objetivo dela é incentivar cada um de nós aqui a votar em pessoas da nossa preferência partidária, mas que atendam 3 requisitos básicos: passado limpo, compromisso com a democracia e apoio a essas novas medidas anticorrupção. Vejam que, em vez de ficar se lamentando e chorando a própria história, a ideia agora é: se quem está lá em cima não vai aprovar, então é simples, vamos colocar lá quem vai aprovar. Quais são os 3 requisitos mesmo de voto, gente, nessa campanha partidária? Primeiro, passado limpo. Segundo, compromisso com a democracia. E, em terceiro lugar, apoio ao pacote anticorrupção. Lá na página da campanha, Unidos contra a Corrupção, vai estar a foto das pessoas que preenchem esses 3 requisitos. Essa campanha é focada na eleição de deputados federais e senadores. Por quê? Porque são eles que podem ou não aprovar grandes reformas contra a corrupção. É o Congresso Nacional e não o presidente que pode fazer a maior diferença contra a corrupção no Brasil. Primeiro estímulo que eu queria deixar para você é assinar. Puxa o teu celular aí, entra lá na página www.unidoscontraacorrupcão.org.br. Não usa cedilha e tio, porque não vai dar certo, e não esquece do A, Unidos contra a Corrupcão. Quando você assina lá, e é bem fácil, você preenche o teu e-mail, preenche o teu nome e clica em assinar. Quando você assina, você está dizendo: eu vou fazer parte dessa campanha, eu vou votar em quem preenche esses 3 critérios: passado limpo, compromisso com a democracia e apoio a esse pacote anticorrupção. Esse pacote, ele tirou tudo de polêmico que tinha nas 10 medidas. Ele objetiva unir a sociedade contra a corrupção. Ele seguiu alguns princípios, como respeito a direitos humanos, como evitar aumento de gastos públicos e como evitar pontos polêmicos. Entra lá e assina. unidoscontraacorrupcão.org.br. Quem já assinou? Levanta a mão. Vou dar mais 30 segundos. Agiliza aí. Faz seus dedinhos voarem. E eu vou me encaminhar para o encerramento. Faz o dedinho voar aí. Gente, me encaminhando para encerrar, eu queria deixar 3 reflexões para vocês. A primeira reflexão é: se a gente quer menos corrupção, se a gente quer mais integridade nos negócios do nosso país, nós não podemos cometer o erro, que foi o erro da Itália, de colocar nossa expectativa de mudança, de salvação, entre aspas, sobre a justiça. Sabe essa história de que a Lava Jato tem heróis? Essa história é péssima, porque, em primeiro lugar, nenhuma pessoa e nenhum grupo de pessoas vai mudar o país, só a sociedade brasileira pode mudar. Em segundo lugar, essa história é péssima porque quando tem heróis, a gente fica lá como espectador, esperando os heróis nos salvarem. Ou pior ainda, a gente se coloca na posição de vítima. Você já ouviu isso? Ah, a gente é assim porque os portugueses nos colonizaram. Hã? Já saíram daqui há mais de 100 anos os portugueses. E quem ficou é gente boa. Ou fala ainda: ah, é que os representantes nossos não nos representam. Quê? A gente tem eleição a cada 4 anos. A gente pode sim construir um Brasil melhor, mas para isso a gente precisa deixar de ser vítima da nossa história e passar a ser protagonista do nosso destino, escritor das páginas do livro da nossa história. Nós temos que assumir a responsabilidade sobre as nossas vidas. E como que a gente faz isso? Essa primeira reflexão vai se desmembrar. Agora vai. Essa reflexão primeira vai se desmembrar em 2. Como que a gente faz isso na nossa esfera privada e na esfera de cidadania? Na esfera privada, nós precisamos tomar uma decisão firme de não pagar propina. Muitas vezes as pessoas focam na corrupção olhando do lado do balcão que recebe a propina, mas é como uma moeda de 2 faces. Tem quem recebe, mas tem quem paga.
Será que aqueles empresários da Lava Jato eram pessoas malvadonas? Deltan, aqueles empresários que pagaram bilhões de propinas deviam ser pessoas que saíram de casa dizendo: hoje eu vou praticar o mal, hoje eu vou corromper. E a pessoa saía e tocava uma música atrás. Tá, 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 tá. Gente, essas pessoas que pagaram milhões em propinas são pessoas como vocês, como eu, que saíram de casa dando um beijo na cabeça dos filhos e pressionados pelo resultado, por resultados econômicos, em algum momento, ao longo do caminho, racionalizaram, encontraram desculpas. Então, um dos colaboradores da Lava Jato, o empresário que não tinha por que mentir, ele disse que, veja só, não é que ele pagava propina, não, nada de propina, vamos mudar o nome. O que eu pagava para os funcionários públicos era comissão. Comissão para os negócios fechados da Petrobras, pagava comissão para os políticos, comissão para os altos executivos da Petrobras. E ele se recusava a falar em cartel, dizia não, o que tinha entre as empresas não era um cartel, o que tinha entre as empresas era um pacto de não agressão. Nós precisamos que as pessoas se disponham a pagar o preço de não pagar a corrupção. Talvez a área de tentação, talvez a área de risco na tua vida não seja pagar propina em contrato público, talvez seja pagar propina para não ter uma carteira de habilitação suspensa, para não ter o carro guinchado, para não pagar uma multa. Talvez seja pegar itens da empresa, materiais da empresa para consumo pessoal. Cada um daqui sabe qual que é a sua área de risco. E nós precisamos dizer não para essa área de risco. Slogans como foco nos resultados e aqui nós fazemos qualquer negócio, precisam ser ressignificados. Porque quando você foca nos resultados, o resto fica borrado e você pode passar a achar que os fins justificam os meios. Nós precisamos de pessoas dispostas a dizer que não, aqui nós não fazemos qualquer negócio, tem jogo que eu não jogo. A terceira reflexão é, no âmbito coletivo, se nós queremos mudanças, cada um de nós, cada um de vocês, precisa se engajar nas reformas. Na Lava Jato, nós estamos fazendo o nosso melhor, gente. Mas sozinhos a gente não vai conseguir. O meu desejo é que você saia daqui hoje um pouquinho diferente do que você entrou, que você saia daqui um pouco mais disposto a lutar, a dizer que essa terra não é propriedade privada de corruptos, é propriedade privada de brasileiros e brasileiras que têm fome e sede de justiça e que com perseverança vão alcançá-la. Nós, como operadores do direito, a gente tem uma grande responsabilidade. Sabe como que eu vejo a gente? Sabe aquele filme do Charlie Chaplin, em que o cara aperta o parafuso, e ele sai apertando o parafuso porque ele só olha sempre o parafuso na fábrica? Nós, operadores do direito, tantas vezes temos agido como aquele personagem. A gente fica lá apertando o parafuso, olhando para o nosso papel, e a gente não percebe que no final dessa máquina, no final dessa indústria, o resultado que a gente produz para a sociedade, em termos de justiça social, de redução de impunidade, de justiça em relação a pessoas poderosas que saqueiam a nossa sociedade, é quase zero, para não dizer zero. E aí a gente fica fazendo TCC sobre sexo dos anjos na faculdade, quando a gente tem um país com um sistema de justiça disfuncional. A gente precisa olhar para os problemas reais, concretos, como esse curso, como esse programa de pós-graduação quer fazer, olhar para problemas reais e buscar tratar problemas reais. Promotores, juízes, delegados, auditores, não adianta trabalhar dentro do gabinete só. Se você quer mudança, a gente precisa atuar fora do gabinete, a gente tem que mudar o sistema é injusto. O sistema faz com que o resultado não seja alcançado. Essa mudança não vai cair do céu. Não vai ter um anjo que vai chegar no Congresso e falar o que precisa fazer. Quem conhece o que precisa fazer, somos nós na ponta, que vemos por que os nossos casos não dão certo. O meu desejo é que você decida se envolver com mudanças. Eu não sei quais são as tuas desculpas, eu sei quais são as desculpas que eu tinha quando a Letícia bateu na minha porta. Eu tinha uma série de desculpas. Aquele caso era um pepino, eu tinha filho pequeno, os meus casos eram uma sucessão de fracassos. Eu sei as desculpas que eu tinha quando o Diogo me
desafiou a propor reformas. Aquilo não estava no meu job description, eu já estava fazendo a minha parte. Se eu entrasse naquilo, eu ia sofrer críticas, é claro que ia sofrer críticas. Eu não sei quais são as tuas desculpas, mas existem momentos que exigem um esforço cívico maior de cada um de nós, e esse é um desses momentos. Martin Luther King, lutando contra uma injustiça histórica e arraigada na sociedade norte-americana, que era a discriminação racial, disse que o que preocupava eles não era o grito dos maus, não era a crueldade dos maus, era sim o silêncio dos bons, era a omissão dos bons, era a gente ficar sentado na nossa zona de conforto, esperando que as coisas aconteçam. E o que a gente pode fazer? Bom, eu apresentei para vocês hoje um plano que não é meu, é um plano da sociedade civil organizada, é um plano de vocês, e é um plano para a gente colocar no Congresso Nacional pessoas comprometidas com a agenda anticorrupção, se a gente quer resolver esse problema. Você tem uma contribuição única a dar. Lá na página, se você é empresário, lá tem um lugar para empresas, lá em cima na direita. Clica lá, preenche os dados, você vai receber todo um kit para o empresário, para você levar essa campanha para os colaboradores, consumidores e fornecedores. Várias entidades estão assinando carta formal de apoio. Se você é médico, coloca lá na tua sala de espera. Enquanto você espera, por que não lutar contra a corrupção? Coloca lá o site da campanha. Talvez o que você possa fazer seja espalhar essa ideia aos quatro ventos. Talvez seja panfletar. Lá na campanha, na base, se você descer a página, tem uma série de materiais gratuitos. Lá tem um panfleto também. Eu ando com um panfleto na minha mochila. Se eu entro no Uber, eu entrego para o motorista do Uber. Onde eu vou, eu entrego esse panfleto. Eu estou aqui em férias, gente, hoje. Eu não precisava estar aqui em férias, eu podia estar curtindo a minha família em férias, viajando, curtindo meus 2 filhos pequenos e o meu terceiro que está para nascer. Minha esposa está grávida, está com dificuldade de dormir, mas essa é uma campanha que vale a pena. Tudo é custo, mas esse custo vale a pena pagar esse preço. A causa vale a pena. Não achem que a luta contra injustiças históricas arraigadas no Brasil vão ser vencidas da noite para o dia. Não, não vai. A luta contra a escravidão na Inglaterra demorou mais de 3 décadas. 3 décadas. Sabe quantas petições que eles ofereceram acompanhadas de assinaturas? 5.000, acompanhadas de centenas de milhares de assinaturas. Aqui a gente fez 10 medidas, deu errado e tem gente pensando em desistir. Ah, é muito difícil. Nós precisamos cultivar o valor da perseverança. Eu costumo encerrar contando uma história de quando eu fui viajar de avião. E eu fui viajar de avião numa poltrona lá da classe econômica, sentei lá, né, confortável, e entrou uma senhorinha sorridente, sentou do meu lado, olhou para mim diferente e falou: ah, você é aquele menino da Lava Jato, não é? Como no alto dos meus 30 e altos anos, ser chamado de menino é um elogio, eu respondi: sou sim senhora, claro, com certeza. E aquela senhorinha, e às vezes as pessoas na rua nos param para dizer: vocês nos representam, sigam em frente, não desistam, parabéns pelo trabalho. E aquela senhorinha olhou para mim sorrindo e disse: ah, meu filho, isso aí não vai dar certo. Ela me lembrou aquela hiena Hard. Vocês lembram o que ela falava? Ó céus, ó vida, ó azar, isso aí não vai dar certo. Gente, essa senhorinha, ela tem me acompanhado ao longo dos últimos anos. Quando eu ligo a televisão e eu vejo um ministro do Supremo Tribunal Federal soltar e ressoltar corruptos poderosos, essa senhorinha está dentro da minha cabeça dizendo: isso aí não vai dar certo. Quando eu vejo uma mala de dinheiro circular 4 anos depois da Lava Jato, essa senhorinha está sentada na cabeceira da minha cama lá, olhando para mim e balançando a cabeça, não precisa dizer nada para mim. Quando eu vejo o Congresso Nacional avançar reformas a favor da corrupção em vez de reformas contra a corrupção, ela pega na minha mão e ela fala: eu não disse, meu filho. E eu entendo essa senhorinha, eu entendo se ela viver dentro de você. Agora, eu queria, se você tem essa senhorinha dentro de você, eu queria propor um exercício. É um exercício ruim, mas é um exercício que pode te ajudar a mudar de perspectiva. Queria que você pensasse na pessoa que você mais ama na face da terra.
Pode ser a sua mãe, o seu filho, a sua esposa ou namorada, marido ou namorado. E queria que você imaginasse que você vai ao médico e o médico diz para você: essa pessoa que você ama, ela tem uma doença terminal e não tem nada que você possa fazer. A questão que eu coloco é: você vai para casa esperar ela morrer? Ou você vai fazer tudo o que está ao teu alcance, indo de médico em médico, de site em site, dobrando os teus joelhos e querendo o impossível na vida daquela pessoa? A grande verdade é que existem causas pelas quais vale a pena lutar independentemente do resultado, e o nosso país é uma delas. Lutar contra a corrupção é lutar pelo nosso país, e lutar pelo nosso país é lutar porque a gente mais ama na face da terra. Agora, eu queria dizer mais para essa senhorinha, eu queria encontrar essa senhorinha hoje, e eu queria dizer para ela que no país da impunidade, em que poderosos tradicionalmente não respondem a seus crimes. Na Lava Jato, a gente já acusou mais de 300 pessoas e condenou mais de 130, a mais de 1.900 anos de prisão. Eu queria dizer para ela que não é só número, são pessoas poderosas que estão lá. Dezenas de altos executivos e donos das maiores empreiteiras do país. 8 ex-parlamentares estão condenados e presos em Curitiba, incluindo um ex-chefe da Casa Civil, um ex-presidente da República e um ex-todo-poderoso, presidente da Câmara dos Deputados. Eu queria dizer para essa senhorinha que no país em que a regra não recuperar nenhum centavo, a Lava Jato, sozinha, já tem compromisso de devolução para os cofres públicos de mais de 12 bilhões de reais, o que extrapola parâmetros mundiais de recuperação, que dá menos de 2% do dinheiro desviado. Queria dizer para ela que nem a gente acredita que semana retrasada a gente devolveu 1 bilhão de reais para a Petrobras. Então não me diga que o brasileiro não consegue, não me diga que a corrupção é uma catástrofe natural, que não tem como vencer esse problema. Não me diga que a gente não vai conseguir. Agora, se é para dar uma resposta para essa senhorinha, tudo isso é insuficiente, eu preciso da tua ajuda, porque a gente precisa ir além da Lava Jato. Você está disposto a me ajudar? Eu quero fazer um desafio para você, um desafio simples. E o desafio é, nos próximos 3 dias, falar para 5 pessoas dessa campanha anticorrupção, Unidos contra a Corrupção. Próximos 3 dias, falar para 5 pessoas. Eu sei que alguns de vocês influenciam multidões, alguns de vocês alcançam milhares de pessoas, mas o desafio é simples e propósito. Você topa esse desafio? Levanta a mão quem topa esse desafio. 3 dias, 5 pessoas. Gente, sensacional. Vamos fazer um vídeo para mandar para o pessoal da campanha? Pode ser, eu queria que quem se sente confortável em fazer o vídeo levantasse e ficasse de pé. Vamos fazer um vídeo dizendo que a gente topa esse desafio, que a gente vai fazer parte dessa campanha? Vamos treinar antes para ficar bonito. Essa é uma campanha partidária de voto consciente para votar em pessoas da preferência de cada um, mas que atendam 3 requisitos básicos. Quais são eles? Primeiro, passado limpo. Segundo, compromisso com a democracia. Em terceiro lugar, apoio ao pacote anticorrupção. Então, ok? Treinados. Mulheres ajeitaram o cabelo. Homens também ajeitaram aí a barba, o cabelo. Pessoal da campanha Unidos contra a Corrupção, nós estamos aqui em Porto Velho, Rondônia, com todo esse pessoal aqui, ó. Uhul! E a gente quer dizer para vocês que a gente topa o desafio, que a gente vai fazer parte dessa campanha Unidos contra a Corrupção, que é uma campanha partidária para cada um votar na pessoa da sua preferência ideológica, mas desde que esses candidatos atendam 3 requisitos. Quais são eles mesmos? Primeiro, segundo, e em terceiro lugar, quem concorda com isso? Quem vai abraçar isso com energia? Diz eu! Uhul, isso aí, pessoal! Sensacional! Gente, o final é de vocês. Obrigado. É assim que a gente vai mudar o Brasil, juntos. Muito obrigado.
Senhoras e senhores, neste momento o palestrante será agraciado com uma placa de agradecimento e certificado da realização da aula inaugural do curso pós-graduação Lato Sensu em Estudos Avançados sobre o Crime Organizado e Corrupção. Gostaríamos aqui de informar aos alunos da pós-graduação Lato Sensu em Estudos Avançados sobre o Crime Organizado e Corrupção, que terá, logo após o encerramento da solenidade, uma foto oficial com o eminente Procurador Federal. Portanto, nesse momento, convidamos os alunos da pós-graduação a se posicionarem no dispositivo em cima do palco para a foto oficial. Somente os alunos da pós-graduação, por gentileza.